Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de economizar, de juntar dinheiro. Na época da escola, eu deixava de lanchar ou às vezes eu ia até a pé para a escola para poder pegar aquele dinheirinho e juntar e comprar uma outra coisa que eu queria, né? Mas eu nunca juntei para investir dinheiro. Depois, quando eu comecei a trabalhar, a gente vai escalando, né, no trabalho, eu ganhava pouco. Então, assim, o que que eu fazia? Eu ganhava o meu dinheiro e eu ia juntando, né? Eu lembro que eu juntei os meus 2 primeiros salários para comprar um computador, né? Que eu não tinha o computador da minha família, né? A gente, né, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, tinha o computador da minha família, mas eu não tinha o meu computador próprio, né? Eu tinha que dividir com meus irmãos, com todo mundo da família. Então eu peguei esses 2 salários e acabei montando o computador. Depois eu comprei uma tela e aí eu fiz a mesma coisa com um videogame, comprei um videogame, fiz a mesma coisa com uma prancha de surf. Então, o que eu fazia era basicamente juntar o meu dinheiro, né? Eu pegava, não gastava, eu botava lá na poupança para eu comprar uma coisa de valor que eu tinha muita vontade de ter. Mas eu nunca tive esse ímpeto de juntar esse dinheiro para esse dinheiro investir. Eu costumava valorizar muito os bens, né? Porque assim, eu sou de uma família de 4 filhos. Então, por mais que meu pai ganhasse bem, não sobrava muito dinheiro lá em casa. A gente tinha tudo, tinha a geladeira cheia, a gente dava umas saídas, mas não tinha mesada, não sobrava muito dinheiro pro meu pai dar muito luxos. Então eu valorizava ter essas coisas. Videogame, prancha de surf, o meu skate. Então eu sempre juntei para poder fazer isso. E eu gostava de sair também, óbvio, né? A gente é jovem, tem 15 anos, 20 anos, 25 anos, então eu queria sair. Mas eu também queria comprar as coisas e eu não podia. Então, o que que eu fazia? Quando eu ia sair, eu pagava lá a entrada da boate ou do show, o que quer que fosse, e eu acabava que eu não gastava nada. Eu comprava só uma água, tomava uma cerveja no máximo e deixava o resto do dinheiro para eu poder comprar alguma coisa que valesse mais. Uma vez que eu queria comprar uma TV, eu lembro que eu fiquei muito tempo, eu só ia para lugares que era de graça, ou quando eu tinha que sair para alguma boate que a gente ia aqui no Rio, eu ia e fazia exatamente isso. Eu pagava a entrada, ou dava um jeito de pagar meia, ou dava um jeito de não pagar, conhecia o pessoal para poder entrar de graça, e aí eu bebia ou água ou eu acabava que ficava a noite inteira lá só dançando e tal, me divertindo com o pessoal, sem gastar nada, para poder comprar o que eu queria. Foi assim que eu comprei a maioria das minhas coisas enquanto eu morava lá na casa dos meus pais, mas eu sempre fazia isso. Juntava, juntava, juntava. Quando eu tinha lá uma quantidade considerável de dinheiro, eu pegava esse dinheiro todo e pagava alguma coisa à vista. Eu também nunca tive esse negócio de pagar em vezes no cartão, eu nunca pensei nisso não. Eu sempre fui de juntar e pagar, porque eu nunca gostei de ter dívida. Mas assim, dinheiro para poder jantar fora. Eu lembro que o pessoal lá, na época que eu tava iniciando a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, lá em 2005, o Outback estava começando aqui no Rio, todo mundo queria ir no Outback, ia no Outback, e eu demorei muito para conseguir ir nesse Outback. No final eu fui, mas sabe, aquele dinheiro dolorido de se pagar. Mas enfim, voltando pro agora, depois que eu cresci, depois que eu fui evoluindo na minha carreira, eu fui ganhando um pouco mais. Mesmo assim, eu juntava esse dinheiro e gastava, acabava gastando. Eu nunca tive ideia de investir, de fazer dinheiro para aposentadoria, nada disso. Tá? Eu sempre tive de vontade de guardar dinheiro para ter as coisas que eu queria, para seja uma viagem, seja comprar coisas. De um tempo para cá, né, de uns 3, 4 anos, eu conheci os investimentos. E aí eu comecei a investir. Comecei comprando fundo de investimento. Eu lembro que fundo de investimento realmente foi a primeira coisa que eu vi lá no banco. Eu falei, cara, eu vou comprar isso aqui. Aí via o rendimento alto, aí eu via que subia, baixava. Eu comecei fazendo isso com um pouquinho de dinheiro, botei, sei lá, R$ 200. E aí, pô, tô perdendo R$ 1, tô ganhando dois, tô ganhando cinco, não sei o que. Eu ficava, tipo, muito emocionado com aquilo lá. E aí acabou que eu fui colocando mais dinheiro, descobri as ações, errei, acertei, aprendi bastante, até o jeito que eu
invisto hoje, que eu boto parte, que eu chamo de reserva de emergência e de reserva de oportunidade, na renda fixa, lá no Tesouro Direto, e o resto eu boto em renda variável e criptomoeda eu boto um pouquinho, no máximo lá 3, 4% do meu montante investido. Mas como é que eu me tornei viciado em ganhar dinheiro? Eu comecei a juntar esse dinheiro e eu fui ver do que esse dinheiro ele rendia. Eu botei R$ 1.000, aí no final do mês me dava lá R$ 8. Ou às vezes eu botava 1.000 e me dava 15, 20. Ou às vezes eu até, tipo, tem esses negócio de trade, né? Então assim, eu comprava uma ação aqui, pagava 250, aí a ação subia muito. Eu vendia essa ação, mesma ação, por R$ 300. Pô, ganhei R$ 50 em, sei lá, um dia. No outro dia eu comprava uma ação ou essa mesma ação por 300, e aí acabava conseguindo 400 conto. E aí eu fui vendo que eu podia usar o meu dinheiro para gerar muito mais dinheiro do que eu tinha. E eu não precisava só trabalhar para poder fazer o meu dinheiro crescer. E aí isso acabou dando um estalo que eu fui ficando cada vez mais empolgado. Então eu comecei a pegar todo o restinho de dinheiro que sobrava, que antes era usado para comprar coisas, eu comecei a simplesmente botar lá para investir e ver meu dinheiro crescer, porque o que passou a me dar emoção foi ver o dinheiro crescer sem eu precisar trabalhar. A gente tem lá vários tipos de investimento. Eu posso investir no Tesouro Direto, hoje a Selic está em 15%, então tirando o imposto vai me dar lá uns 12, 13, que é quase 1% ao mês, ou é 1% ao mês. Então, tipo, pô, botou R$ 1.000, são 10. Se eu tiver 10 mil lá, são 100. Tendo 100 mil no Tesouro Selic, pô, já são R$ 1.000 por mês que está caindo na minha conta sem eu precisar trabalhar. 200 mil são R$ 2.000. Ou seja, pô, se eu tiver esse dinheiro só no Tesouro Direto, eu já estou ganhando um salário mínimo sem ter que fazer nada. O que muita gente tem que trabalhar aí 6 dias na semana para ganhar, eu posso ficar deitado e eu ganho esse dinheiro. Então, pô, acaba estimulando, né? Tipo, me estimulou bastante ver o meu dinheiro crescer sem eu ter que fazer nada. A ação é a mesma coisa. Pô, você compra uma ação, tá, beleza, ela pode desvalorizar e teoricamente, vou perder, mas eu só perco se eu acabar vendendo. Se eu não precisar vender e ela for subir uma hora, o que normalmente acontece, é que eu vou acabar ganhando mais dinheiro. Né? Então o meu dinheiro ele vai crescer, fora os dividendos. Então assim, eu vou comprar uma ação que ela paga dividendo a cada 3 meses. Então o dinheiro que eu tenho lá, ele vai me dar um retorno, vai cair na minha conta. Eu compro mais ação com esse dinheiro ou invisto em outro lugar, o meu dinheiro vai acabar crescendo mais ainda, né? O que o povo chama de bola de neve. Então, pô, é muito viciante isso. E aí o que acontece? O que eu fazia antes, que era juntar para comprar, agora aí eu penso umas 2, 10 vezes para ver se eu vou comprar ou se eu realmente quero comprar essa coisa que eu acho um pouco mais caro. Ah, sei lá, eu quero comprar um celular. Aí eu vou na loja, aí eu volto para casa. Aí eu vou na loja de novo, aí eu volto para casa. E aí eu vejo, pô, eu preciso mesmo comprar isso? Isso vai realmente me dar um bom uso? Qual a vantagem de ter isso? Vai me dar uma qualidade de vida melhor? Eu vou aproveitar isso? Se for, sei lá, eu gosto de andar de skate, eu gosto de andar de patins, fazer esporte. Então assim, eu fui ver uma prancha para comprar. Será que eu vou aproveitar isso bastante? Se eu alugar, não vale mais? Ou quanto custa esse aluguel? O aluguel custa R$ 50, meia hora de uso. Eu vou na praia uma vez na semana. Então, em um mês, eu vou gastar ali R$ 200. Em 4 meses, 5 meses, já foi R$ 1.000. Então, assim, quanto tempo eu vou usar? Eu normalmente costumo fazer as coisas durante muito tempo. Então, se eu for só usar uma vez, beleza, é mais fácil alugar. Se eu for comprar, então, pô, junto um dinheiro e talvez depois eu compro, se valer a pena mesmo. E se não valer a pena, não, deixa aquele dinheiro lá rendendo que, porra, vai me fazer muito bem e eu vou agradecer bastante. Mas eu sempre penso qual vai ser o momento certo para comprar as coisas, se vale a pena, e se eu preciso muito realmente desse negócio que eu quero comprar. Assim, eu tenho um celular, né, que eu comprei ano passado. Esse ano vai sair uma versão mais nova dele. Eu preciso trocar de celular? Não, sabe? Qual é a vantagem? Então, assim, para que eu vou ficar gastando esse dinheiro só para eu mostrar para os outros que eu tenho um celular mais novo?
Então, para mim, eu acho que não vale a pena, né? Agora, eu comprar uma bicicleta, que é uma coisa que eu uso sempre, tô sempre indo para academia, que vai me fazer economizar gasolina, vale mais a pena. Eu vou usar com a minha esposa, então tem certas coisas que vale a pena você comprar. Então a gente junta um pouco. Óbvio que eu não vou juntar o dinheiro e vou comprar, eu vou juntar muito além do que eu preciso para comprar, vou deixar esse dinheiro rendendo, e quando for a hora exata eu vou lá e compro. Uma outra coisa que acabou vindo na minha mente depois de começar a investir é que eu quero me aposentar mais cedo. Eu não quero me aposentar pelo governo, eu nem vou conseguir fazer isso, até porque a maior parte da minha vida eu trabalhei como PJ, então se eu for tentar me aposentar pelo governo eu tô ferrado. Então eu boto esse dinheiro para eu conseguir me aposentar. Eu quero me aposentar antes de 50 anos. Não que eu queira parar de trabalhar. Eu quero me aposentar, que significa que eu quero ganhar o dinheiro que é necessário para eu manter a minha vida, né, a minha qualidade, o meu estilo de vida, sem eu precisar trabalhar, né? Se esse dinheiro começar a cair na minha conta todo mês, ou se no ano eu receber uma quantia que eu dividindo em 12 me dê o dinheiro que eu preciso por mês, eu já me considero aposentado. E eu continuo trabalhando, eu vou deixar só esse dinheiro crescer até a hora que eu não aguentar mais trabalhar. Então, acaba que esse vício em investir, ele acaba que ele vira um estímulo para eu poder conseguir me aposentar mais cedo e para eu poder aproveitar a vida daqui a pouco, sem ter 65 anos e estar cheio de dor, sem conseguir andar ou sei lá o que. Eu acho que é muito válido juntar e investir e manter e não gastar tudo. Essa é a mensagem de hoje. Valeu, gente. Se gostaram do vídeo, curte aí e segue o canal. Um abraço, até a próxima.